O vento soprava frio no porto de Kuchinotsu naquela manhã de 1579. Mas o que realmente gelou o sangue dos habitantes locais não foi o clima. Foi a visão de algo que desafiava toda a lógica do que eles conheciam como um mundo. No meio da comitiva do jesuíta Alessandro Valignano, surgiu um homem. Ele não era apenas alto, ele era um gigante de quase 1,90 m, em uma era onde o japonês médio mal chegava aos 1,50 m. Sua pele era da cor da noite mais profunda, uma tonalidade que o povo de Kyushu nunca tinha visto, nem em sonhos, nem em pesadelos. Yasuke, como viria a ser conhecido, sentiu os olhares, o medo disfarçado de curiosidade, a confusão estampada em cada rosto. Ele veio de muito longe, possivelmente de Moçambique, arrancado de sua terra natal por uma violência que a memória humana muitas vezes tenta apagar. Ele cruzou oceanos como mercadoria, um corpo forte a ser vendido e comprado. Servindo como guarda-corpos de padres que pregavam um Deus que talvez ele compreendesse apenas em fragmentos, ele olhava para aquelas pessoas pequenas, de olhos puxados e espadas curvadas na cintura, e via a estranheza, a desconfiança e sim, o medo. Mas Yasuke não era um homem de medo. Ele carregava em si a resiliência de quem já havia perdido tudo, menos a própria alma. Ele respirou o ar frio e úmido do Japão e sentiu o chão sob seus pés como uma promessa incerta, mas nova. A notícia da sua existência correu pelo Japão como um incêndio em floresta seca. Chegou aos ouvidos de Oda Nobunaga, o grande unificador, o homem mais poderoso e temido do Japão, um líder conhecido tanto por sua genialidade militar quanto por sua crueldade implacável. Nobunaga era um homem obcecado pelo novo, pelo diferente, por tudo o que pudesse expandir seus horizontes e seu poder. Ele não acreditou no que lhe contaram. Um homem negro no Japão? Impossível, pensou. Uma lenda, talvez, ou uma mentira elaborada. Ele exigiu que o homem negro fosse trazido à sua presença em Kyoto. Quando Yasuke entrou no Salão Dourado, o silêncio foi absoluto. Cada olhar pesava sobre ele. Nobunaga, sentado no seu estrado, desconfiou imediatamente. Ele tinha certeza de que aquilo era um truque, que o homem estava pintado com tinta preta ou carvão para impressioná-lo. Com uma rispidez que faria qualquer um tremer, o senhor da guerra ordenou que Yasuke se despisse da cintura para cima e que seus servos o esfregassem com força. Naquele momento, Yasuke sentiu a humilhação. As mãos ásperas dos servos arranhando sua pele, a água fria escorrendo pelo seu corpo, cada movimento tentando provar que ele era uma fraude. Ele podia sentir o escárnio e a incredulidade, mas ele permaneceu parado, ereto, sua dignidade inabalável. Quanto mais esfregavam, mais o brilho natural de sua pele escura contrastava com a seda clara do ambiente. Nobunaga ficou fascinado. Ali, diante dele, não estava apenas um servo, mas uma força da natureza. Sua mente estratégica e curiosa reconheceu algo único. O que começou como uma inspeção humilhante transformou-se em um respeito imediato. Nobunaga, que desprezava a fraqueza, viu em Yasuke uma força física monumental, mas também uma inteligência aguçada e uma aura de seriedade. Nobunaga se aproximou de Yasuke não com a arrogância de um senhor, mas com a curiosidade de um aluno. Eles começaram a conversar com a ajuda de um intérprete. Yasuke, com sua capacidade notável de absorver novas línguas, começou a captar o japonês rapidamente. Ele não queria ser apenas um ornamento na corte, ele queria entender aquele código de ética complexo, o Bushido, que permeava cada aspecto da vida dos guerreiros. Nobunaga, impressionado, deu a ele o nome de Yasuke, um nome que se tornou sinônimo de lenda. Ele lhe deu dinheiro, uma residência e, o mais importante, uma katana. Era um símbolo que mudaria a vida de Yasuke para sempre. Ele não era mais um escravo ou um guarda-corpos estrangeiro, ele era um samurai. Pela primeira vez na história do Japão,
Um homem que não nasceu naquelas ilhas e que não tinha uma gota de sangue japonês recebia o direito de carregar as 2 espadas da casta guerreira. Imagine a sensação de pertencimento, a validação de sua própria força e valor em uma terra que até então o via como uma anomalia. Yasuke sentiu o peso da espada em sua cintura e, com ele, o peso da responsabilidade e da honra. Ele havia superado a servidão, o preconceito e agora caminhava ombro a ombro com o maior senhor de guerra do Japão. Durante 1 ano, Yasuke cavalgou ao lado de Nobunaga. Eles lutaram em batalhas, viram o sangue tingir a neve e sentiram o peso da vida e da morte em suas mãos. Nobunaga, um homem muitas vezes solitário no topo do poder, encontrou no estrangeiro alguém com quem podia conversar, sem os filtros da política japonesa. Yasuke tornou-se seu confidente, seu guarda-costas pessoal, um símbolo vivo da mente aberta e do poder de Nobunaga. Ele sentiu o vento no rosto durante as cavalgadas, o rugido da batalha nos ouvidos e a confiança de um líder que o elevou a um patamar impensável. A cada dia, Yasuke não apenas protegia Nobunaga, mas absorvia a cultura, a estratégia, a alma do Japão. Ele se viu em um lugar de respeito, de propósito, um contraste brutal com a vida que havia deixado para trás. Mas o tempo, como sabemos, é cruel. No auge do poder de Nobunaga, a traição veio de dentro. Akechi Mitsuhide, um dos generais de confiança, cercou o templo de Honnoji, onde Nobunaga estava descansando com apenas uma pequena guarda, incluindo Yasuke, em junho de 1582. O cheiro de incenso que normalmente preenchia o templo foi substituído pelo cheiro de fumaça, de madeira queimada, de desespero. Yasuke lutou com a fúria de quem protege o último vestígio de esperança. Ele viu seu senhor, o homem que lhe deu uma vida, um nome, uma honra, realizar o seppuku, o ritual de suicídio, para não ser capturado. Naquele momento, o mundo de Yasuke desmoronou em chamas. Tudo que ele havia construído, tudo que ele havia se tornado, estava se transformando em cinzas ao redor dele. Ele não fugiu. Ele ficou e defendeu o herdeiro de Nobunaga até o último momento, até que o peso dos números o sobrepujou. Quando foi capturado, Mitsuhide, o traidor, olhou para Yasuke com desprezo. Ele não é um homem, disse Mitsuhide, mas um animal selvagem, e por isso não merece morrer como um samurai. Ele deve ser devolvido aos jesuítas. As palavras foram um golpe mais doloroso que qualquer espada. Ser despojado de sua humanidade, de sua honra conquistada, ser reduzido novamente a um objeto. Yasuke sentiu o amargo sabor da injustiça, o reconhecimento de que para alguns, sua pele sempre seria uma barreira intransponível. O destino final de Yasuke é um borrão na história, um silêncio poético. Alguns dizem que ele voltou para a África, outros que morreu em uma missão solitária, ou que se tornou um ronin, um samurai sem mestre, vagando pela terra. Mas o que importa não é como ele terminou, mas o que ele provou. Yasuke quebrou as barreiras do que se acreditava ser possível. Ele mostrou que a coragem não tem pátria, que a lealdade transcende a cor da pele e que a dignidade é uma chama que nem a mais escura das noites pode apagar. Quando você olha para as estátuas de samurais hoje, lembre-se que por um breve e glorioso momento, a voz do tempo ecoou através de um homem negro que se tornou o coração de uma nação que não era a sua. Um homem que redefiniu o que significava ser um guerreiro em um mundo em constante mudança. Sua história é um lembrete pungente de que a grandeza pode surgir das circunstâncias mais improváveis e desafiar todas as expectativas.